público é menor, né, André? Muito bem, estamos aqui 9 pessoas, 10, 11, com 2, 3 lá embaixo. Vamos louvar a Deus cantando o hino número 10. Vamos colocar em pé e vamos louvar a Deus. Louvemos o Rei. Vamos colocar ajoelhados e falarmos com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e eu tenho certeza que ainda fará muito mais. Nós estamos nessa noite na tua presença, queremos invocar o seu nome, convidar o nosso convidado especial, que é o Santo Espírito do Senhor, a estar conosco. Dirija esse culto, faça segundo a tua vontade. Estamos estudando um livro muito importante para os nossos dias, O Grande Conflito, e cada vez que nós estudamos, que ouvimos alguém falar sobre o assunto, nós realmente entendemos que estamos no tempo do fim, e algumas pessoas que já passaram por grandes provas para que esse evangelho chegasse até nós. Nos abençoe nessa noite, todos nós que estamos aqui, as pessoas que não puderam vir por motivo justo. O Senhor conhece a circunstância de cada um de nós. Nós não estamos aqui para julgar os que vieram, os que não vieram, mas colocamos nós em tuas mãos, porque sentimos feliz e alegre porque aqui estamos. Nos dê a tua bênção, a bênção também para as pessoas que prepararam para os dízimos, para as ofertas, que possamos fazê-lo com alegria. Nos dê a tua bênção nessa noite, precisamos de ti. Esteja também com o pregador, o Diego, que vai nos trazer a mensagem do livro, para que possamos entender o assunto e sair daqui com a mensagem no nosso coração. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Muito bem. Hoje o Diego vai falar sobre os mártires. E alguém morreu por nós, né? Eu gosto muito do hino 172. O hino 172, ele faz uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta para mim e para você individual. Presta atenção na letra desse hino. 172. Na cruz morri por ti. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vim. Das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não perguntei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Não pode haver maior a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei, que fazes tu por mim. Amém? Que Deus te use, Diego. Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu tenho 35 anos e eu acompanho essa igreja aqui pelo menos 30. E desses 30 a 20 anos eu faço alguma coisa aqui na igreja, mas hoje é a primeira vez que eu subo aqui para falar da palavra de Deus. Espero que Deus possa me usar hoje, né? Quer colocar os slides lá, Leandro, por favor? Bom, mas antes da gente começar a falar do tema de hoje, eu gostaria de fazer um merchandising aí pra gente, sobre a nossa igreja, sobre o programa de Gênesis. A partir do dia 15 nós teremos uma programação bem especial voltada para o Gênesis. Nós não temos a internet hoje aqui, mas o programa será upado para a internet, para o YouTube, para o Facebook.
Então, posteriormente, você que vai estar vendo a gente na internet, não deixe de acompanhar a gente, seja online, mas de preferência que vocês possam estar aqui presencial, porque vai ser mais interessante, até mesmo porque a gente vai estar folheando a Bíblia e tendo contato com Deus, né? Mas hoje a gente não veio aqui para comentar sobre mim, nem sobre o Gênesis. Hoje a gente vem comentar sobre o grande conflito. E eu gostaria de iniciar hoje fazendo uma oração. Vamos curvar nossas cabeças nesse instante? Querido Deus, amado Pai, nós lhe agradecemos por estarmos em sua casa de oração. E hoje iremos falar sobre Ti, iremos falar também sobre as coisas, os milagres que o Senhor exerceu na Idade Média, e assim nos trouxe a palavra e as doutrinas verdadeiras para podermos estudar e assim estarmos mais próximos de Ti. Que o Senhor possa trazer, Senhor, o Teu Santo Espírito nesse instante, possa nos ajudar a compreender a Tua palavra. Te pedimos Suas bênçãos hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Bom, na verdade, volta um pouquinho mais, fazer isso, obrigado. Bom, como vocês sabem, nós estamos todo domingo estudando sobre o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, ele tem duas versões. Ali tem a capa de duas versões que eu coloquei, né? Uma delas é essa aqui, que é a versão compacta, a versão reduzida, né? Eu aconselho a vocês também a darem uma lida nesse livro, que é muito interessante. Comecem por ele e depois passem para a versão completa. Essa aqui também é uma versão reduzida, só que foi reduzida pela minha esposa Elisa. Ela estava contando para mim uma vez que ela precisava carregar esse livro na mochila, e como ele era meio pesado, então ele precisou reduzir para poder falar para as pessoas ao redor dela sobre o livro do Grande Conflito, né? Bom, o livro O Grande Conflito foi escrito por Ellen White. Se você que vai estar acompanhando a gente posteriormente na internet não conhece, Ellen White foi uma escritora e ela foi muito abençoada por Deus, né? Nós acreditamos que ela foi iluminada para escrever muitas coisas, muitas reflexões através da Bíblia, né? Através dos seus livros. Mas antes da gente iniciar, gostaria de saber de vocês, quem prestou atenção no título ali, no primeiro slide, qual que era o título que aparecia lá? Liberdade nos Países Baixos. Muito bem, Adriana. Quando a gente pensa em Países Baixos, o que vem na nossa cabeça? Alguém aqui entende um pouco de geografia? O que são Países Baixos? Países Baixos são conhecidos como... Normalmente eles são confundidos com a Holanda. Pode passar o próximo ali. Só que os Países Baixos não é somente o país da Holanda. Inclusive o país da Holanda ele é dividido em duas partes, né? Holanda do Norte e Holanda do Sul. E os Países Baixos são aglomerados de países que ficam ali na Europa. E eles são muito conhecidos ali pelo moinho de vento e pelas tulipas, né? Isso assim é só mais uma curiosidade para a gente entender o que está se passando no capítulo 13 do Grande Conflito. Eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo. A Ellen White começa a falar sobre o Grande Conflito, na verdade no capítulo 13, né? E no capítulo 13 ela começa falando que a igreja romana, na época, já há 700 anos antes de Lutero, ela estava espalhando doutrinas estranhas pelo mundo, né? A igreja romana estava se corrompendo, e nisso 2 bispos se dirigiram aos pontífices, né, aos líderes da igreja romana, para poder questionar a igreja e assim perguntar o porquê que eles estavam fazendo essas coisas que estavam, essas doutrinas estranhas, né? Foi falado então por que o Papa estava sentado no trono como se fosse um Deus, estava menosprezando a população, desvirtuando inclusive as doutrinas e o que a própria Bíblia prega. Na sequência, ali como curiosidade também, temos a reforma dos valdenses e depois temos a reforma dos protestantes nos Países Baixos. A reforma dos protestantes fica ali no século XVI, a partir do ano de 1517 com Lutero, e vai passando por todos os personagens que a gente vai conhecer agora. Os vilões desse capítulo, por assim dizer, são o rei Carlos V e seu filho Felipe II.
Carlos V, ele tem nacionalidade espanhola, com origem também alemã, e ele é descrito como uma pessoa que perseguiu muitos poderes, os crentes, as pessoas, o povo de Deus, né, no século XVI. E ele fez muitas leis que impediram as pessoas de poder orar, de poder cantar. E o seu filho Felipe seguiu o seu caminho. Então, Ellen White começa falando sobre Menon Simons. Menon Simons, ele era um católico, pertencente à igreja romana na época, e ele iniciou ali seu movimento reformador em 1536. Na época, quando ele começou a conhecer sobre a Bíblia, ele começou a ouvir uma voz, ele começou a sentir que Deus estava falando com ele nesse momento. E ele sentia vontade de ler a Bíblia, mas devido aos dogmas da igreja romana na época, ele não queria tocar na Bíblia por medo de superstição, de ficar, quem sabe, louco ou cometer um pecado em querer estudar a Bíblia. Foi então que ele testemunhou uma morte de um rapaz que ele foi condenado simplesmente por querer ser rebatizado uma segunda vez. E aquilo lá chamou a atenção dele. E ele falou assim, mas por que ele está sendo condenado, né? Ele então foi até a Bíblia, ele decidiu ouvir a voz que ele estava ouvindo, foi até a Bíblia e começou a estudar. E no momento ali, ele não achou nada no Novo Testamento que falasse, ou na Bíblia inteira, né, que falasse sobre batismos de crianças, né? Então, ele ficou com aquela dúvida e começou a estudar. Foi então que ele começou a perceber os estudos de Lutero. E a partir desses estudos, ele percebeu o engano que ele estava tendo na vida dele. E então, ele começou a estudar mais a Bíblia e decidiu sair da igreja romana. Quando ele saiu da igreja romana, ele então começa a pregar para as pessoas, para o povo, né? No caso ali, a região que ele seguia era a região da Holanda. E ele então começa a pregar para a população. E muitas vezes ele sofria riscos de vida, né? Por estar pregando ali. E ele e sua família, ele se casa, né? E ele então começa a pregar. E ele presencia muitas coisas assim no tempo dele, mas graças a Deus ele conseguiu se manter firme. E então ele conseguiu pregar a palavra de Deus para as pessoas que não tinham esse conhecimento. Na sequência, Ellen White fala também sobre Hans Tausen. Hans Tausen, ele era da Dinamarca e ele era uma pessoa humilde. A família dele, ele não tinha condições financeiras para bancar os estudos dele. Mas ele era uma pessoa muito inteligente. E por ele ter essa inteligência, o mosteiro onde ele frequentava, que ele estava recebendo estudos, decidiu bancar os estudos dele, né, na Alemanha. E ele podia, nessa época, seguir qualquer escola desde que não fosse a de Wittenberg. Então ele escolhe uma escola para seguir. E ele é enviado então para essa escola lá na Alemanha. Só que quando ele chega lá, ele descobre que as pessoas os professores dele não estão ensinando as doutrinas do que a Bíblia nos mostra, né? E sim doutrinas falsas. Ele fica decepcionado com essa informação e ele decide então ser transferido para Wittenberg, justamente a escola que os superiores dele não queriam que ele fosse. Lá em Wittenberg, ele conheceu os ensinos de Lutero também. E com esses ensinos, ele começou a entender melhor do que a Bíblia falava. E a partir do momento que ele aprendeu as novas doutrinas, a nova fé, ele então decide voltar para a Dinamarca para poder espalhar para as pessoas. Só que quando ele volta para a Dinamarca, ele não volta, por exemplo, que nem o Menon Simons, que foi testemunhando para as pessoas. Ele volta em perfil baixo. Ou seja, ele foi de uma forma um pouco mais sorrateira para tentar convencer as pessoas daquilo que ele tinha aprendido, né? Então ele vai para os monges e começa a testemunhar. Nesse momento que ele começa a testemunhar para esses monges, os superiores dele percebem que ele está pregando o luteranismo, então decidem prendê-lo numa masmorra lá do mosteiro.
e com a intenção justamente de impedir que ele continuasse a pregar a palavra de Deus. Mas mesmo ele estando dentro da cela, preso pelas grades, Ellen White comenta que isso não foi o suficiente para prender ele. Ela comenta também que se esses monges tivessem sido treinados para tentar silenciar as pessoas que estavam sendo reformadores na época, provavelmente Hans Tausen nunca conseguiria mais sair da prisão. Mas graças a Deus ele testemunhou não somente para os monges, mas também para as pessoas que estavam presas ao lado dele. E como a igreja, o mosteiro dele não tinha mais condição de mantê-lo lá, porque isso estava fazendo com que a fé das pessoas crescessem, eles tiveram que tirar o Hans Tausen da prisão e assim libertar ele. E a consequência da libertação dele trouxe alguns fatos. Eu tinha comentado 2 sábados atrás com o pessoal da Capela Jovem, com os nossos jovens da Capela Jovem ali, e na conversa com eles ali a gente estava falando que o pecado tem consequências. Mas quando a gente vê o caso, por exemplo, dessas pessoas, desses mártires, desses heróis da fé do século XVI, a gente começa a perceber que quando a gente faz a vontade de Deus, isso também tem consequência, né? Por exemplo, o Guilherme de Orange foi o rei da Dinamarca, onde ele iniciou uma revolução nos Países Baixos, e essa revolução permitiu que muitos cristãos conseguissem voltar a exercer a fé deles de novamente. Os 2 últimos personagens do capítulo 13 são Olavo e Lourenço Petris. Esse é o nome em português deles, né? Eles são conhecidos também como Laus e Laurentius Petri. Os 2, eles eram suecos, né? Da Suécia. E eles também tinham origem simples, mas um deles era mais fervoroso, né? Ele é mais eloquente, o outro era uma pessoa mais silenciosa, mas os 2 tinham uma grande fé. É descrito dessa forma por Ellen White. Eles vão até Wittenberg, e lá em Wittenberg eles são ensinados pelo próprio Martinho Lutero, e inclusive também são ensinados por Melanchthon, né? São 2 parceiros que daí da fé reformadora. Isso, obrigado. Então eles começam a conhecer os escritos, né, as 95 teses de Martinho Lutero, e essas teses começam a fazer eles a sentirem vontade de pregar a palavra de Deus ao redor deles. E quando eles começam a pregar, principalmente Olavo, quando ele começa a pregar a palavra de Deus para as pessoas, a igreja romana na época começa a fazer com que a população que era supersticiosa começassem a agredir eles. Então eles começavam a atiçar a população, eles cercavam o Olavo, batiam no Olavo, e o Olavo quase não conseguiu escapar da morte nesse período. Mas mais uma vez Deus protegeu os seus, e eles conseguiram muitas bênçãos, né, para a nossa fé hoje em dia. Bom, como consequência dos esforços do Olavo e Lourenço Petris, foi que o rei da Suécia foi batizado. Eles conseguiram a tradução primeiramente do Novo Testamento, e depois da tradução do Novo Testamento, eles ainda conseguiram traduzir toda a Bíblia, né? Nesse período também a população começou a se sentir livre novamente para poder pregar, principalmente da Suécia, né? Conseguiu pregar ou assistir às pregações dos 2. As igrejas ficavam lotadas, e finalmente a palavra de Deus voltou a ser ser levada para as pessoas ao redor do mundo, né? Também o povo da Suécia, eles deixaram a corrupção, deixaram o luxo e as superstições, justamente pela pregação do Evangelho. O capítulo 13 traz para a gente algumas reflexões. A pergunta que traz para a gente ali: será que pode o homem distorcer a palavra de Deus em benefício próprio? Será que o inimigo pode fazer isso? E a própria Ellen White já responde ali com 2 versículos. O primeiro,
diz assim, é a fala de Jesus Cristo para nós, né? Que está escrito lá em João 7,16. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E ela também fala uma declaração de Paulo. E Paulo fala assim: se eu pregasse qualquer outro evangelho que não fosse aquilo que eu recebi, eu seria anátema, né? Eu receberia maldição. Isso está lá em Gálatas 1:8. É muito importante isso, né? Essa questão da gente estar preparado para falar da palavra de Deus, né? A gente vem aqui todos os dias aqui, vem aos sábados, às quartas, aos domingos, recebe a palavra de Deus, e esse ensinamento que a gente tem que transferir para as pessoas ao nosso redor, né? E aí está em 2 versículos muito importantes para nós levarmos conosco, né? Quando eu terminei de ler o capítulo 13, eu cheguei a uma pequena conclusão, né? A gente começa a perceber que o inimigo tem um certo modo de agir, um modo operandi, né? Primeiro ele tenta corromper a igreja. Depois dessa corrupção, ele traz Jesus Cristo, né? Consegue levantar um movimento reformador. E esse movimento reformador acaba trazendo a ira do inimigo e a perseguição dos santos, né? Do povo de Deus. Lógico, algumas pessoas sofrem com isso, mas Deus consegue manter a sua palavra e acaba protegendo muitas pessoas para trazer a palavra até os nossos dias de hoje. Temos o caso de algumas pessoas em toda a Bíblia. Abel foi uma pessoa que teve sua vida tirada pelo seu irmão justamente por obedecer a palavra de Deus. Nos períodos do rei de Israel, nós conhecemos muitas histórias onde o próprio rei, às vezes, que era o líder do povo, ao invés de dar o exemplo, não trazia o exemplo que Deus queria que ele levasse, e consequentemente Deus tinha que levantar um profeta, tinha que levantar uma pessoa que levasse a palavra para o rei e para o povo de Israel, para que ele largasse os pecados e assim chegasse mais próximo de Deus, né? Não se afastasse do como eles estavam se afastando. Também, posteriormente, no tempo quando o povo de Deus foi oprimido, né, por outras forças, tanto pelos povos egípcios, pelo povo babilônico, aí no caso ali coloquei Mardoqueu e Hadassa, né, conhecido também pelo livro de Esther, eles também foram oprimidos, o povo deles foi oprimido, né? Foi imposto uma lei para que o povo de Deus fosse morto nessa época, mas mesmo com essa lei, Deus conseguiu intervir por meio por meio do jejum que Hadassa pediu para o povo de Israel fazer, e com esse testemunho, com esse jejum, foi conseguido a intervenção de Deus e o povo de Deus conseguiu sobreviver, né? E depois, posteriormente, chegamos aí no tempo de Jesus e os discípulos. O próprio Jesus foi praticamente um mártir da nova fé que ele trazia. A igreja, né, de Deus na época, ela só tinha alguns problemas praticamente de corrupção, né? E Jesus nessa época quando Jesus nasceu, ele teve que mostrar como era a fé verdadeira para o povo dele, né? Para o povo de Israel ali. E consequentemente, os fariseus, saduceus começaram a perseguir Jesus Cristo. Jesus, lógico, o objetivo de Jesus para morrer na cruz para nós era para salvar dos nossos pecados, mas teve também a consequência dele trazer a fé verdadeira para as pessoas, né? Eu trouxe também para vocês aqui essas imagens, mais uma curiosidade. No período do século XVI, foi achado, na verdade, recentemente, agora em 2019, foi achado uma igreja do período do século XVI. Nesse período, nesse lugar, foram achadas algumas ossadas. E dessas ossadas, algumas pessoas, tem muita variação na internet, se vocês forem pesquisar pelo nome que consta ali, né? A capela de St. Morrel, em Helaton, na Inglaterra, né? Se vocês forem pesquisar por esses nomes, vocês vão chegar a algumas reportagens aonde datam que essas ossadas podem datar até de 1000 anos antes da igreja. Mas a arqueologia diz que a igreja foi do século XVI. Nós não temos como saber se realmente foi desse período ou não, mas essas imagens aí, por exemplo, que vocês conseguem ver, principalmente a do meio, mostra 2 pessoas que foram enterradas, provavelmente vivas, e elas foram encontradas de mão dadas. Nesse período houve muita perseguição aos cristãos, conforme eu comentei com vocês. E essa perseguição trazia muito sofrimento para as pessoas, né?
Isso aí é mais como uma curiosidade para ver mais ou menos como que acontecia na época, né? A forma como as pessoas tratavam os cristãos que tentavam defender a fé de Deus no período. No início do capítulo 13, Ellen White comenta muito sobre os mártires que existiam, né? Dois casos que foi comentado ali foi a respeito de um jovem de uma família, na verdade, que foi pega fazendo oração, simplesmente fazendo oração. E as pessoas, os juízes daquele caso, ao perguntarem para o garoto por que eles estavam orando, o garoto falou assim que eles estavam ali orando não somente pela fé deles, mas também orando para que Deus pudesse dar orientação para os líderes deles, né? Para o rei, para o líder da igreja romana na época. Muitas pessoas se comoveram com a fala daquele garoto, mas mesmo assim, mesmo ele falando aquilo e tendo orado, a igreja queria oprimir o povo e acabou fazendo com que o pai e um dos irmãos daquele garoto fossem mortos naquele dia. Outros casos também, por exemplo, que são contados, mostram mulheres sendo levadas à fogueira, mulheres sendo sendo enterradas vivas. E é contado que a fé delas era tão grande que elas estavam indo com o melhor vestido que elas tinham, como se elas estivessem indo para um casamento. E pessoas foram mortas, por exemplo, se a igreja pegasse algum cristão cantando algum salmo, cantando alguma música, fazendo algum tipo de oração fora do culto da igreja, provavelmente ele iria para a fogueira também. E às vezes, nesse momento que o marido estava sofrendo na fogueira, às vezes as esposas estavam balbuciando palavras de consolo para aquele familiar, né, que estava sofrendo lá. A gente sabe que em Apocalipse 17:6 fala a respeito que vai existir a questão do martírio, né? E eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente nesse culto de hoje. Eu gostaria de convidar todos os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14. Para a gente não ficar simplesmente na explicação do capítulo 13, vamos abrir nossa Bíblia. Às vezes a gente fica pensando, né, vendo a questão do que a gente lê no grande conflito, e a gente pode chegar à reflexão: como será que vai ser como vai ser nos nossos dias, né, no nosso dia a dia? Como vai ser o fim até que Jesus volte, né? Jesus fala algo muito importante para a gente nesses versículos ali, Mateus 20, versículo 4, diz assim: e será pregado o evangelho. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que a gente consegue perceber disso? Que a gente precisa, assim como os mártires fizeram nesse período, a gente precisa testemunhar não digo para adiantar a volta de Jesus, porque Jesus vem no tempo certo dele, mas a gente precisa pregar a palavra de Deus para a gente poder fazer parte dessa profecia que diz aqui, aonde a gente vai estar pregando o evangelho. Quando o evangelho ser pregado para todo mundo, e então vai virar o fim. Mas agora eu trago a pergunta para vocês: quando a gente conseguir pregar o evangelho para todo o povo, língua e nação, será que o inimigo vai ficar contente com isso? Será que ele vai ficar tranquilo? Ou será que ele vai agir de alguma forma? Então trago para vocês o segundo versículo que diz lá em Apocalipse 13. Se vocês puderem acompanhar, capítulo 13, versículo 15, o que diz para a gente lá. Diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, se vocês lembram ali do slide que eu coloquei para vocês vão perceber que a partir do momento que a gente tiver a fé reformadora, assim como esses mártires tiveram, a gente vai levantar um movimento onde a gente vai pregar por todo o evangelho. O inimigo vai ficar irado com isso e vai tentar fazer a todo custo a perseguir a nós
e a todas aquelas pessoas que tentarem pregar o Evangelho. Mas Jesus traz uma palavra de consolo para a gente essa noite. E essa palavra está lá em João capítulo 16, versículo 33. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que não tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Deus vem trazendo essa promessa para a gente de que a gente pode ficar tranquilo. Às vezes vão existir pessoas que irão sofrer com a perseguição das pessoas que não são justas, mas Deus fala para a gente ter bom ânimo, porque logo vai chegar o momento onde Ele virá para nos salvar. E o último versículo dessa noite que eu trago para vocês está em Marcos 16, versículo 15. No Marcos capítulo 16, versículo 15, vem dizendo assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em algumas traduções vão falar a todo povo, língua e nação. Nessa noite a gente viu muitas coisas que falam sobre os mártires, né? A gente viu que muitas pessoas sofreram defendendo a fé em Cristo. O meu desejo para você essa noite é que, assim como diz em Marcos, a gente possa ter fé do Espírito Santo e da parte de Deus, e também a coragem para a gente poder pregar a todo povo, língua e nação, porque foi isso que Cristo trouxe para a gente, pediu para a gente fazer, para a gente testemunhar do seu amor, porque Ele quer ver todos nós lá no céu. Amém? Não sei se a gente vai ter mais um hino agora, mas que Deus possa nos abençoar no restante dessa noite. Vamos colocar em pé e cantar o hino 134. Ontem cantamos ele, né? Um hino muito bonito. Breve Jesus voltará. Quanto pudermos, vamos falar de Jesus, porque estamos em tempos tão bons, né? Vamos falar juntos. Servos de
Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer mais uma última oração. Querido Deus, amado Pai, hoje tivemos muitas informações, muitos conhecimentos sobre a Tua Palavra e também sobre o livro Grande Conflito. Em breve teremos mais informações também sobre o livro de Gênesis, Senhor, para podermos aprender mais sobre Ti. Que o Senhor possa guardar essas palavras em nosso coração, que nós possamos testemunhar sobre Ti, Senhor, sobre Sua volta, sobre Seu amor por nós, para que possamos todos nós estarmos juntos no céu. Que o Senhor possa voltar logo, assim como a gente cantou nesse hino, e que o Senhor possa preparar nossos corações para receber o Espírito Santo e testemunhar de Ti. Por favor, esteja conosco no nosso caminho de casa, nos proteja e nos livre de todo mal. Te pedimos Suas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.